Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão, como sempre, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, mas tem dia que essa prateleira aqui eu nem alcanço. É o caso hoje, aqui do meu lado, nosso querido, eterno amigo Roberto Rodrigues, o eterno ministro da Agricultura brasileira. Aliás, o Roberto é o seguinte, tudo que ele faz vira eterno, porque a gente acha que ele é ministro, a gente acha que ele é presidente da Associação Internacional Organização Internacional das Cooperativas, lá no COSAG, ele está sempre lá dominando a cena e fazendo aqueles resumos espetaculares das nossas reuniões. Roberto, eu me sinto muito lisonjeado de você dedicar aqui 15 minutos do seu tempo para falar aqui com o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão. Muito obrigado, viu? Carlão, obrigado a você. Eu já falei para você uma vez, você é o tipo de entrevistador que quebra os galhos da gente. Por quê? Põe a bola na marca de pênalti e tira o goleiro. Aí não tem como errar. Beleza. Então, obrigado a você pela oportunidade aqui, viu? Vamos lá. Ô, Roberto, deixa eu te falar aqui, olha, tem muita coisa que está acontecendo e tem coisa que a gente acha que já acabou, mas não acabou ainda, tá certo? Então, eu queria saber, em primeiro lugar, é o seguinte, você continua aí na Fazenda, mas eu acho que, com tanta coisa que eu vejo você produzindo, né? Eu vi outro dia um documento sobre o impacto do aumento dos impostos aqui em São Paulo, sobre o impacto disso nos alimentos e na camada mais pobre aí da população, enfim, dos pequenos agricultores. Eu queria saber o seguinte, como é que é? Aí na Fazenda você não trabalha, não, você só trabalha na FGV aqui, né? Mesmo com pandemia e tudo, né? Eu trabalho na GV o tempo todo, tá certo? Com uma equipe maravilhosa, uma juventude competente, técnica, bem formada, mas estou em 25 conselhos, né, Carlão? Então, tem reunião de conselho todo dia, reunião de conselho e debate e live, faço aquele bate-papo da GV toda quarta-feira, tem uma conversa também no República Agro, lá do Agro Mais, enfim, o trabalho não acaba nunca, é um prazer trabalhar o tempo inteiro aqui. Agora, esse trabalho da GV que você pergunta foi interessante, porque o que aconteceu foi a pandemia, obviamente, destruiu o caixa de muitas empresas e de muitos governos também, né? Uhum. Então, o que fez o governador de São Paulo? Consultou lá a área de orçamento, de planejamento de orçamento, e disseram, o caixa está baixo, tem que aumentar o caixa. Como? Aumentar imposto. É óbvio, né? Primeira coisa, vai aumentar imposto, né? Ô, Roberto, deixa eu te perguntar, você já foi ministro, você já foi governo, algum governante não teve essa feliz ideia de aumentar imposto ainda? Parece que é a coisa mais fácil de fazer é aumentar imposto, né? É uma coisa óbvia. Esse negócio aí, Carlão, vem dos senhores feudais na Europa, nos séculos anteriores à civilização ocidental consistente, tá certo? Quando faltava dinheiro para o senhor feudal ou para o rei da França, ou da Inglaterra, o que ele fazia? Toca imposto do produtor rural, que estava lá trabalhando na roça. Isso é uma coisa fácil, porque é um setor desestruturado, desarticulado e tal. Então é fácil meter a faca nele. Só que nós fizemos um estudo na GV, ficou muito claro o seguinte: nem sempre o aumento da arrecadação representa aumento da tributação. Se aumenta o imposto, aumenta o tributo, e a arrecadação não cresce. São Paulo tem exemplos disso trágico, aliás, clássicos, né? O governador Geraldo Alckmin, por exemplo, baixou o imposto do etanol lá atrás, que era de 24%, para 12%. Aumentou a arrecadação, né? Então, nem sempre você, quer dizer, baixou o imposto, acabou a sua arrecadação, aumentou a arrecadação. Então, nem sempre aumentar imposto significa mais arrecadação. Então, o estudo que a GV Agro fez mostrou isso claramente. Vai aumentar o imposto, vai subir os preços dos produtos finais, isso vai perturbar o produtor, porque vai aumentar o custo de produção, vai perturbar o consumidor, vai aumentar o preço no mercado. Então, vai comprar menos, a arrecadação vai cair. Então, eu não tiro no pé do ponto de vista econômico, aumentar a tributação dos produtos agrícolas, dos insumos básicos, fatalmente não resolveria o problema do caixa. Ao contrário, aumentaria o buraco do caixa, por um lado. Por outro lado, problema social, o que você falou aí. Quem vai se ferrar nesse negócio aí? É o pequeno produtor, de hortifruti granjeiro, e o consumidor de baixa renda. Não vai poder comprar a comida que ele compra todos os meses normalmente. Ainda mais com a pandemia, com o desemprego crescente, a renda despencando.
Então, social e economicamente, era um erro. Isso foi apontado pela. E ainda estou pensando aqui comigo que isso é uma tontura, como se diz, é uma tontura política também, né? A gente sabe muito bem quais são as pretensões do governador de São Paulo e a impressão que dá que isso aí é uma tolice política também, não é não, Roberto? Bom, nesse tema eu não entro, viu, Carlão? O meu negócio aqui, a vida inteira, você me conhece há não sei quantos anos, é defender o agro. Eu quero defender o agro, tá certo? E quero defender o agro com uma clareza de que o agro é o motor da economia brasileira. Então, se você puser um defeito nesse motor, vai perturbar a economia brasileira. Então, eu não defendo o agro porque o agro é bonitinho. É porque ele é de fato a alavanca do país. Então, não estou preocupado com política, com interesse eleitoral, não olho para isso aí. Mas era um erro técnico de caráter econômico e caráter social. Portanto, tinha que ser resolvido. Felizmente, o governo do Estado voltou atrás desse processo, mas voltou atrás num processo temporário também, porque isso é uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo e tem que ser revogada essa lei aí. Então, não é uma coisa que foi resolvida ainda. Agora, o compromisso do governador é claro. Ele disse, inclusive, no Twitter dele, da noite que tomou a decisão lá com o secretariado. Está escrito assim: não prejudicarei os mais pobres do meu estado. Ou seja, produtores mais pobres, os produtores mais pobres não serão prejudicados. Portanto, ele tomou essa decisão de voltar atrás e eu espero e confio para voltar atrás formalmente também. Senão fica uma coisa pelo meio do caminho. Roberto, eu fico pensando o seguinte: a gente está aí com uma. Eu mesmo fui em reuniões aí na Assembleia há um ano, quase um ano atrás, do Fórum Paulista do Agronegócio, e existia já lá atrás, já se falava dessa história, da importância que era preservar a agricultura. Parece que o povo, vamos dizer assim, usou um, um jeito aí para realmente jogar as favas, tudo aquilo que já vinha sendo construído, né, Norberto? Mas felizmente a cúpula do governo reconheceu. Agora, só reconheceu, cara, isso aqui é uma coisa que tem que ser sublinhada permanentemente. Só reconheceu porque o agro foi competente. O Porto Paulista foi competente, foi decidido, foi organizado, foi decente, não fez barulho com tragédia para ninguém, não perturbou ninguém. Fez um movimento poderosíssimo, sem afetar ninguém em lugar nenhum. Isso é uma demonstração de maturidade, de conhecimento, de organização realmente vigorosa por parte do setor que não tinha a mesma aceitação por parte da sociedade. Acho que agora ficou visível que o setor rural brasileiro, sobretudo paulista, tem uma competência espetacular para se movimentar e questionar erros políticos de governo de qualquer nível, federal, estadual, municipal. Então, eu acho que o produtor rural brasileiro de São Paulo está de parabéns. Deu um exemplo efetivo de organização tranquila, pacífica, porém vigorosa. Foi muito bom. Ô, Roberto, para a gente colocar um ponto final nessa conversa, então, só para resgatar o pessoal que está assistindo a gente, para esse assunto, então, volta para a Assembleia e a Assembleia. Como é que é a lógica desse processo? Para a gente poder acompanhar. É o seguinte: o decreto que deu origem a esse processo cuidava da questão tributária, insumos para agricultura, para a indústria farmacêutica e produtos agrícolas e remédios também. Uhum. Mas cuidava de outras coisas. Cuidava de imposto sobre óleo diesel, etanol e gasolina. E não tem como separar o que é consumido pelo produtor rural e por que não é produtor rural. Então, não tem como mexer nesse tipo de coisa. Então, tem que rever agora o decreto inteiro para que volte para a Assembleia um novo decreto revogando aquilo que foi eliminado pelo governador, pelo governo paulista, e dando a regra definitiva para que as coisas aconteçam. Então, não é uma coisa resolvida completamente, nem é trivial. É um processo que tem que ser negociado ainda com a Assembleia nas próximas semanas. Maravilha. Ainda não está terminado, mas será terminado. É compromisso escrito do governador.
Então, eu confio que essa coisa vai ser resolvida adequadamente. Maravilha. Ô, Roberto, deixa eu ir para um outro tema. Hoje nós estamos só com uns temas meio delicados aqui para falar e uns outros temas que gera muita discussão e muita falação, que é a história da compra de terras por estrangeiros aqui no Brasil. E veja só, eu como sou um cara super ingênuo, para mim, eu penso assim, veja e me corrija se eu estiver errado, porque agora eu vou colocar uma opinião minha. Eu falo assim, ninguém consegue levar uma fazenda nas costas só porque é chinês, alemão ou, sei lá, irlandês que veio aqui, gostou. Essa é a minha impressão. O que eu não estou conseguindo entender aí das pessoas que têm essa gritaria aí falando que não pode, que não deve permitir? Como é que. Me explica, Roberto. Bom, Carlão, agora eu vou te contar uma coisa. Você botou uma bola de chumbo na máquina de pênalti. Você quer quebrar meu pé, né? Mas eu não fui da briga, não. Vamos lá. De fato, há uma radicalização desnecessária em torno disso, mas é preciso entender a gênese do processo. A gênese é o seguinte: tem uma lei que trata desse assunto. Bom, a Constituição brasileira trata desse assunto. Tem uma regra clara, dizendo que a lei vai definir como é que o estrangeiro compra a terra no Brasil. Está na Constituição brasileira. Então, tem que ter uma lei. Existia uma lei já em 71, com regras muito claras a esse respeito. Só que essa lei passou a ser considerada pela CGU, que é a Controladoria Geral da União, ou a AGU, que é a área de define as regras de atuação do governo, né? Como a lei pode ser interpretada. E a CGU e a AGU interpretaram diferentemente conforme o governo. No governo do FHC, por exemplo, era permitido a regra. Depois veio o governo posterior, do Lula e da Dilma, e a AGU fez uma nova regra, quase que eliminando a possibilidade de estrangeiro comprar terra no Brasil. Na verdade, eliminando mesmo. Então, o que precisava? De uma lei que, atendendo ao preceito da Constituição brasileira, definisse de uma vez por todas se pode, se não pode e como é que pode. Então, o Senado da República fez essa lei. Essa lei foi aprovada no Senado, com uma série de regras. Então, nenhuma empresa pode comprar mais do que. O estrangeiro não pode comprar mais do que 25% da terra do município. Uma mesma pessoa não pode comprar mais do que 10% da terra do município. Então, tem uma série de regras. Fundo soberano tem limitações, área de fronteira. Então, tem uma série de regras mitigando esse processo, para não deixar comprar o Brasil inteirinho. É impossível isso aí. Uhum. Mas, mesmo assim, essa lei agora tem que passar pela Câmara dos Deputados. Se for modificada, tem que voltar para o Senado. Então, é um processo ainda de discussão muito lento. Então, eu acho, viu, Carlão, como você também acha, tem que discutir, tirar o radicalismo disso aí, tirar o que é em verdade isso aí e ir para uma solução importante para o país. Você falou uma coisa importante. Ninguém vai comprar terra aqui, ele vai levar a terra embora. A terra vai ficar aqui. O cara vai comprar adubo daqui, semente daqui, trator daqui, máquina daqui, vai comprar eletricidade daqui, enfim, vai dar emprego para brasileiro, para agrônomo brasileiro, enfim, vai gerar renda e riqueza, vai exportar produtos, então vai melhorar para todo mundo. Qual é o risco? O risco é comprar o Brasil inteiro, e não existe esse risco, mas é uma coisa muito grande. Mas é preciso criar certos limites. Então, por exemplo, já está lá o limite de volume de área por município. Eu acho, por exemplo, que fundo soberano não pode comprar terra, porque o fundo soberano pertence a um governo, tá certo? Então, fundo soberano da China, do Japão, da Argentina. Comprar terra aqui é o governo do país comprar terra. Eu sou contra isso aí. Então, o Senado flexibilizou isso, tem uma participação de 10%, podia comprar. Eu sou contra, eu acho que eu pode comprar zero. Empresa estatal estrangeira não pode comprar. Eu acho que tem que ser zero. Então, tem certas regras, eu acho que tem que ser duro. Faixa de fronteira. Não pode. Não, faixa de fronteira não pode. Não pode ter estrangeiro em faixa de fronteira, porque você cria uma área de fragilidade nos controles, tá certo? Então, eu acho que tem que ter uma discussão mais abrangente e eu proponho pelo menos duas. Proponho essas coisas. O soberano não pode, empresa estrangeira não pode, a área de fronteira não pode, definitivamente não pode. Mas proponho duas coisas novas. O seguinte:
só vai comprar terra aqui o estrangeiro que, no seu país de origem, também permita a compra de terra para o estrangeiro. Entendi. Eu acho que isso é reciprocidade, tá certo? Porque aí você mata a bandidagem. E outra coisa é o seguinte, olha, vem um cara aqui compra 200 mil hectares de terra para plantar soja, né? E quer exportar soja para o país dele. Ele vai competir com o produtor brasileiro que planta soja. Então, eu sugiro o seguinte, acima de um certo volume, digamos, 100 mil hectares de terra, não pode exportar o grão. Tem que processar isso, tem que agregar valor. Pode exportar carne, ou farelo, ou óleo, para agregar valor, de forma que não compete com o produtor brasileiro que está produzindo commodities. Tem que estudar isso aí. São duas coisas que não é assim que se resolve. Vamos fazer assim. Tem que estudar. Agora que a Câmara vai discutir o assunto, olhar essas questões todas, impedir fundo soberano, impedir empresa estatal, impedir fora de fronteira e criar novidades que garantam segurança do Brasil. Eu sou contra o radical de esquerda. Isso aí é contra soberania. Não tem nada contra soberania. Também sou contra o cara de direita. Não pode. Não. Poder pode, dentro de critérios estabelecidos com rigor igual os outros países têm também. Então, vamos ver o que faz no resto do mundo. Vamos fazer uma coisa decente, que não perturbe a nossa soberania de forma nenhuma e que não perturbe o produtor brasileiro, que já tem muito problema para ter um outro problema novo pela frente. Mas, é o que você falou, ninguém vai comprar a fazenda aqui, vai levar a fazenda para o Japão. Ele vai ficar sempre aqui. Pois é, a fazenda vai estar sempre aqui e eu tenho a impressão que se os estrangeiros comprar terra aqui, vai valorizar as terras também. Bom, deixa eu falar, o Roberto. Só para encerrar esse assunto aí, vou falar uma coisa para você. O que desenvolveu a agricultura brasileira? Para valer. Imigração. Foram os italianos vieram no século passado, japoneses vieram para cá no século passado, espanhol, alemão, holandês, esse povo russo que vieram para o Brasil, pegaram esse sul inteirinho, foram para o centro-oeste, abriram a fronteira agrícola, foi estrangeiro, né? E só ajudou o Brasil. Então, eu acho que precisa olhar essa coisa sem paixão, dentro de uma normalidade, pensando no interesse do Brasil, do brasileiro. Não desse ou daquela pessoa, desse ou daquela característica ou daquele pedaço do Brasil. É o interesse nacional que tem que ser preservado. Roberto, agora deixa eu te falar, eu não sei se eu entendi mal, a Constituição foi em 1988, aí você falou que ia ter uma lei. Aí você foi falar e buscar a lei de 71. Nós somos lerdos mesmo para fazer os trem, Roberto. Pois é, isso que eu digo para você. Já tinha a lei, a Constituição exige uma nova lei, e a Constituição de 88 Mas já então faz tem. 32 anos nós não fomos capazes de fazer uma lei ainda, é isso mesmo? Não, é igual a lei do cooperativismo. A lei do cooperativismo é de 1969. A Constituição brasileira acabou com aquele negócio de AF. Antes da Constituição brasileira, de 88, você fazia uma cooperativa, precisava de uma autorização de funcionamento do governo, AF. A Constituição acabou com isso, então tem que ter uma nova lei. Até hoje, não tem uma nova lei do cooperativismo ainda. Nós somos lerdos mesmo. Lerdo mesmo. Falando em lerdo, lembrei agora do Código Florestal. Parece que também depende de uma lei, não é assim? Não, o Código Florestal, na verdade, não depende de lei. O Código Florestal depende de decisão. Ele foi feito há 12 anos e até hoje não é cumprido porque falta decisão de implementar. E aí punir quem é ilegal, desmatamento ilegal na Amazônia. É ilegal? Não vou discutir, não quero saber quem é. É ilegal, tem que ser punido. Invasão de terra na Amazônia, em qualquer lugar. É ilegal? Tem que ser punido. Incêndio criminoso, tem que ser. Então, as questões. A lei já existe. No caso da Constituição já existe. É só cumprir. Que barbaridade. Ó, deixa eu te falar, esse negócio de nada de bola de chumbo, para a gente encerrar, o programa até já acabou, mas eu não posso encerrar. Você é um grande contador de causos, né? Você nos brindou lá na última reunião do COSAG na Fiesta, contando seus causos. E para encerrar esse assunto, escolhe um caos aí, conta um caos para nós, viu, Roberto? Vou contar um caso simples. Eu escrevi um monte de causos, mas para as pessoas serem identificadas, né, eu criei uma cidade, inventei uma cidadezinha, igual o Gabriel Garcia Marques, lá na Colômbia, que criou a cidade de Macondo, né, eu criei uma minha cidade que se chama Cruz Branca do Meio. Por que desse o nome da cidade?
Porque no interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, quando morre uma pessoa numa estrada, bota uma cruzinha, né? Aham. Você constrói. Então, eu inventei a história de uma estrada, tinha 3 cruzes ao longo dela, uma cruz de 100 quilômetros, tinha 3 cruzes. Na cruz do meio nasceu uma vila que chama Cruz Branca do Meio. Então, tudo acontece lá, embora seja fatos reais que eu presenciei, foram contados para mim ao longo da minha vida inteira. Então, essa aqui que eu vou contar para você, me contaram, tá certo? E tinha um farmacêutico lá em Cruz Branca do Meio, ele tinha uma farmácia que a porta abria aquele negócio de ferro, aquele que enrolava assim. Então, ele contava que toda vez que ele ia fechar a porta de noite da farmácia, o cachorro passava na rua e mordia a perna dele. O cachorro vinha mordendo a perna. Cada vez que ele fechava a porta, aquele barulhão, passava o cachorro e mordia a perna dele. Aí contaram para ele que lá numa roça, lá uma vizinha, lá tinha uma velha benzedeira que benzia contra a mordida de cachorro. Aí ele foi na velha. A velha benzeu ele e tal, e coisa, cobrou 50 pau dele, pagou 50 pau. Agora estou livre de mordida de cachorro. Foi para a cidade. Na primeira noite ele fechou a porta, olhou, nada. A benzedura funcionou, né? Na segunda noite, nada. Na terceira noite, o cachorro lá e mordeu a perna dele. Mordeu, machucou, raspou a causa, ele ficou bravo. Foi na delegacia de polícia da queixa da benzedeira. O delegado mandou chamar a benzedeira, fez uma cariação. Falou: a senhora, é verdade que a senhora benze contra a mordida de cachorro? É verdade, sim, senhora. A senhora benzeu esse homem aqui, que ele tinha a porta da farmácia fechada, benzei, sim, senhor. A senhora cobrou 50 pau dele? Cobrei, sim, senhor. O cachorro mordeu ele. Como é que a senhora faz agora? Falou: mas eu falei para ele que tem hora que tinha que ajudar com pedra. Nem sempre a benção ajudava. Tinha que ajudar com pedra. Esse foi o grande amigo Roberto Rodrigues contando seus causos aqui. A gente falou de coisa muito séria e encerra esse programa Fala Carlão de hoje com esse caso, com esse ser humano maravilhoso que está aqui contando e dividindo um pouco da sua inteligência conosco. Roberto, muito obrigado, meu querido. Carlão, obrigado a você. Feliz ano para você e para todo mundo que está ouvindo a gente agora. E para quem não está ouvindo a gente, para quem não está também. Feliz ano para todo mundo. É isso aí. Feliz ano novo para todo mundo e vamos em frente que 2021 só está começando. E já sabe, hein? Se inscreve aí no nosso canal, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, Roberto. Um beijo. Valeu. Tchau. Abração, Carlão. Tchau.